Muito provavelmente você já deve ter se perguntado: como aguentar a dor do parto? Será que é mesmo a dor de 20 ossos se quebrando ao mesmo tempo? É a pior dor do mundo? E se eu te dissesse que a dor do parto pode ser muito mais que uma sensação física? E vai muito além do que a grande maioria dos profissionais dizem sobre a dor do parto. Que ela pode revelar medos e bloqueios inconscientes, que inclusive é possível sentir prazer ao parir. Você sabia disso? Nesse vídeo eu vou te revelar 4 verdades que vão expandir a sua visão em relação à dor do parto, e principalmente te ajudar a se preparar emocionalmente para esse momento tão lindo e transformador da sua vida, que é o nascimento do seu bebê. Prazer, eu sou a Gisele, enfermeira, doula e educadora perinatal há mais de 4 anos. Eu acompanho mulheres desde a pré-concepção até o pós-parto, unindo ciência, autoconhecimento e espiritualidade. Aqui a gente fala da maternidade como um caminho de reconexão com o corpo, com a alma e com o feminino. E como tudo isso impacta positivamente na vida desse neném que está sendo gestado e que também se pretende gestar. Então já se inscreve nesse canal se você sente que tudo isso faz sentido para você. Então vamos lá. Verdade número 1. A dor do parto não é o problema, mas sim o que ela revela. A intensidade das sensações do parto é um processo que ele é fisiológico, mas a experiência que é sentida depende de cada mulher, da experiência de vida de cada mulher e como ela se relaciona emocionalmente com essa experiência, porque um parto, ele é um processo extremamente psicológico e não dá para a gente separar a experiência física da experiência psicológica. E é legal a gente entender como é que fisiologicamente esse processo acontece e por que que essa sensação dolorosa pode acontecer, para depois a gente entender o porquê a gente sente essa dor a nível emocional também. Para a gente compreender, aqui está seu útero e o parto ele acontece, o trabalho de parto ele acontece através das contrações de trabalho de parto. Então o seu útero ele contrai e em cada fase de trabalho de parto ele contrai de uma forma diferente, mas na fase ativa, que é quando o trabalho de parto realmente está acontecendo, ele contrai de cima para baixo, empurrando o bebê para baixo. Então ele vai empurrando a cabecinha do bebê, vai empurrando o seu colo do útero e a dilatação ela vai acontecendo até o nascimento. Então, fisiologicamente, é isso que acontece. Mas quando a gente fala da perspectiva emocional, a gente envolve diversas questões. Uma delas é tudo que você viu e ouviu sobre parto ao longo da sua vida. Então, se você ouviu sobre parto como uma experiência sofrida, que é a pior dor do mundo, que é a dor de 20 ossos se quebrando, provavelmente você pode ter tido influências do meio social à sua volta, seja de família, seja de amigas, que podem ter passado por um parto normal, mas foi uma experiência traumática, ou o que você viu e ouviu na mídia, na televisão, né, o que você assistiu em novelas, em filmes. Muitas vezes a visão que é passada sobre parto na nossa sociedade está ligada à dor, está ligada ao sofrimento. E quando você entra na gestação, você fica com esse medo. E isso fica inconscientemente guardado em você. E quando você entra em trabalho de parto, tudo isso vem à tona se você não trabalha isso ao longo da gestação. Além disso, a gente tem a perspectiva da sua própria experiência de vida. Então, se ao longo da sua vida, desde o momento que você estava dentro do útero, você teve experiências traumáticas, bloqueios inconscientes ali relacionados, por exemplo, à maternidade, a abusos, à sexualidade. A sexualidade é um ponto-chave que a gente precisa prestar atenção, porque a experiência de parto está intimamente ligada à sexualidade. E se ao longo da sua vida você passou por algum trauma relacionado a isso, desde o momento que você estava sendo gestada dentro do útero da sua mãe, isso fica como memória emocional no seu corpo. Às vezes você não lembra conscientemente, mas no seu inconsciente aquilo fica. Quando o bebê está dentro do útero, ele recebe todas as informações que a mãe sente
quando ele está sendo gestado. Então, se quando você estava dentro do útero da sua mãe, a sua mãe teve uma experiência de gestação muito difícil, com muito estresse, ou ela passou por algum tipo de violência, de abuso, ela fumou, bebeu, tudo isso fica guardado no seu inconsciente como uma memória emocional. Para te defender, o seu cérebro ele limpa todas essas memórias, então você não lembra, mas o seu corpo guarda isso. Além disso, a gente tem memória genética. Existe uma linha de estudo chamado de epigenética. Para você compreender melhor, quando você vai no médico, o médico não te pergunta: "Ah, na sua família tem alguém que já teve câncer, ou tem alguém que tem diabetes, tem alguém que tem hipertensão?" Porque hoje a medicina sabe que doenças físicas têm influência genética, então você pode ter uma predisposição de desenvolver essa doença. Epigenética é uma linha de estudo que observa como memórias traumáticas podem ser passadas geneticamente também. Então, se na sua linhagem familiar, principalmente na sua linhagem feminina, existiu dores relacionadas à gestação, a parto, a perdas gestacionais, tudo isso fica armazenado no seu inconsciente. E no momento do parto, se você não trabalha a liberação dessas memórias, você não trabalha o seu emocional, se você não olha para dentro de si, tudo isso vem à tona no momento do trabalho de parto através da dor. Então a dor ela é intensificada como se fosse uma sinalização. Você já percebeu que quando a gente machuca, a gente sente dor, certo? Quando a gente sente dor, qual que é o sinal, a mensagem que esse machucado quer te trazer? Olha, tá aqui, ó, tá ferido e a gente precisa fazer alguma coisa, porque se essa ferida ela não for tratada, isso vai piorar. Quando a gente fala de dor do parto, a dor do parto, ela trabalha alguma questão emocional que precisa ser trabalhada, porque o parto, ele é um momento de transição na sua vida, você está se tornando uma nova mulher, né, você está se tornando uma mãe, além do nascimento do seu bebê, você está tendo também o nascimento de si mesma. Então esse processo, ele envolve um trabalho interno para que você consiga lidar com essa nova fase da sua vida da melhor forma possível, para que você consiga exercer a maternidade de uma forma mais consciente. Mas isso não é falado. A sociedade não fala sobre isso. E quando a gente não trabalha isso, muitas vezes essa experiência ela é encarada como um processo de sofrimento, quando não existe esse preparo interno ao longo da gestação. E a gestação, ela é um grande portal para a gente trabalhar tudo isso. Por quê? Você já percebeu que você fica mais emotiva ao longo da gestação, né? Qualquer coisa dá vontade de chorar, ou às vezes as sensações, as emoções, elas mudam com muita intensidade. Tudo isso é para te mostrar alguma questão interna sua que precisa ser trabalhado. E se no parto você não trabalhou isso ao longo da gestação, o parto ele vai intensificar tudo isso como uma forma de você ter essa consciência para liberar, para você passar para essa nova fase da sua vida. Por isso que a dor não é só física, é um portal emocional. É como se fosse um espelho do que está dentro de você. E o segredo aqui é não anestesiar essa dor, não fugir dela, é você se perguntar internamente: "O que que essa dor está querendo me mostrar?". Comenta aqui embaixo se isso fez sentido para você ou se você já percebeu que na sua vida até uma dor emocional se manifestou como uma dor física. É legal a gente refletir sobre isso. Verdade número 2: a dor aumenta quando resistimos, e muitas vezes isso acontece por medo. Quando estamos com medo, o nosso corpo entra em estado de luta ou fuga. É como se o medo fosse um sinal para a nossa sobrevivência. Se a gente te colocar no meio de uma floresta e tiver um tigre e um leão correndo atrás de você, o que que você vai fazer? Você vai fugir para manter a sua vida, para você sobreviver. Mas quando a gente fala de questões do nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala do momento do parto, entra muito no que eu falei na verdade. Muitas vezes a gente ouve sobre o parto
sempre como uma coisa negativa, como algo relacionado a sofrimento, como algo relacionado a muita dor. E quando a gente ouve sobre isso ao longo de toda a nossa vida, e você entra na gestação, o seu corpo entende assim: "E eu vou entrar em um processo de perigo. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa sobreviver", mesmo que isso não seja real, porque não é uma situação de perigo real. E aí o seu corpo entra em estado de alerta e libera um hormônio que a gente chama de adrenalina. A adrenalina é o hormônio responsável pela luta e a fuga. Se você não trabalha esse medo ao longo da gestação, quando você entra em trabalho de parto, você entra em estado de alerta total. E aí o seu corpo, ele não consegue entregar, ele resiste ao processo. Por quê? Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Essa dor, meu Deus do céu, eu não quero sentir essa dor. E aí você entra em processo de resistência. Esse processo de resistência é um reflexo do medo. Esse medo, ele libera a adrenalina. E o que que a adrenalina faz? Ela é um hormônio que ela inibe a ação de todos os outros hormônios que são importantes para o momento do parto, como, por exemplo, a ocitocina, que ela é carinhosamente chamada de hormônio do amor. Por quê? Porque você precisa estar tranquila, relaxada para as contrações acontecerem. Então, a ocitocina é o hormônio que trabalha nas contrações de trabalho de parto. Só que se tem muita adrenalina ali, a ação dela, ela vai sendo inibida, ela não tem uma ação efetiva no seu corpo. Além disso, ela inibe os outros hormônios, como por exemplo, endorfinas, que são os analgésicos naturais do nosso corpo, que auxiliam inclusive no alívio da dor. Só que a adrenalina está ali e ela não deixa que as endorfinas atuem nesse processo. A prostaglandina, que trabalha no processo de dilatação do colo do útero, no amolecimento do colo do útero, e a adrenalina está ali também, acaba atrapalhando esse processo de evolução do trabalho de parto. Qual que é o resultado disso? Um trabalho de parto muito mais doloroso, muito mais desafiador, porque esse medo está em você e esse medo vai atrapalhar esse processo. O parto, ele é um momento que exige processo de conforto, você precisa se sentir segura, você precisa estar com pessoas que te deem suporte ali, te deem segurança junto com você e não profissionais que estão o tempo inteiro empurrando também intervenções, porque isso tudo atrapalha o processo e aí acaba desencadeando esse processo de dor mais intensa, de sofrimento mais intenso, e tudo isso está relacionado com essa resistência, que é um reflexo desse medo que você tem inconscientemente. E aí você não consegue se entregar para essa experiência. Então a sensação de dor, ela se intensifica. E é por isso que, de novo, é tão importante esse preparo emocional ao longo da gestação. O seu corpo precisa se sentir seguro para que possa se abrir e se entregar para essa experiência. Verdade número 3: a entrega transforma completamente a experiência de dor. O que muda todo o processo é essa capacidade de se entregar. E a entrega, ela só acontece quando a gente trabalha a verdade número um e a verdade número 2, porque se você não consegue ter esse preparo interno, conhecer a sua história, suas dores, curar, olhar para dentro, entender o que precisa ser visto, curado ou ressignificado dentro de você, entender os seus medos, o que se passa dentro de você, quando você chega no momento do parto, você não vai conseguir se entregar. Porque é como se tivesse uma névoa tampando todo esse processo, você não consegue enxergar o que existe além. E a entrega, ela é um ponto chave. A gente precisa entender que para o parto ele acontecer da melhor forma possível, a gente precisa mergulhar, é como se fosse uma onda. Se você já foi no mar, você já percebeu que quando a onda vem, se a gente tenta correr contra ela, a gente toma um caldo? Pois então, a gente tem que ir junto com essa onda, a gente tem que mergulhar nela, a gente precisa entender. Você está sentindo essa sensação difícil, desconfortável, dolorosa? Você entra dentro dessa dor, se pergunta: "O que que isso está querendo me dizer?". Enfrenta, e quando a gente vai junto, vai com a onda,
a gente consegue liberar um peso enorme das costas e viver essa experiência como uma experiência bonita, que deveria ser esse momento do parto, porque é o momento do nascimento do seu bebê, é um dos momentos mais especiais e mais lindos da sua vida. E para a gente viver isso com essa beleza, a gente precisa mergulhar, a gente precisa se entregar, a gente precisa ir junto com as sensações, porque tudo que a gente resiste, persiste. Então a gente tem que fluir. E quando a gente flui, a gente consegue viver essa experiência com muito mais entrega, a gente consegue viver com muito mais tranquilidade esse processo. E agora que vem o pulo do gato. A verdade 4 é o que pode mudar completamente a nossa visão e a nossa forma de encarar o parto. Verdade número 4: o padrão de contrações do útero no momento do parto é o mesmo padrão de contrações no momento do orgasmo. Sim, você ouviu certo. E aqui eu quero deixar uma recomendação de livro que vai te ajudar a compreender melhor esse assunto. É o livro Pariremos com Prazer, que ele traz de uma forma um pouco mais aprofundada essa explicação de que o padrão de contração do trabalho de parto é o mesmo padrão de contração do útero no orgasmo. O que que acontece? Quando a gente está experienciando, né, essa sensação de prazer dentro de um processo, né, de uma relação sexual, ou seja, com você mesma também, o útero ele também contrai quando você tem essa experiência de orgasmo, né, o pico do prazer. Então existe um padrão de contração. E como é que a gente tá quando a gente está vivenciando esse momento íntimo, seja com nós mesmas ou com o nosso parceiro? Muitas vezes a gente está num ambiente íntimo, né, que tá só a gente nesse processo ou a gente com o nosso parceiro. É num local confortável, na nossa casa, num local que a gente se sente bem, a gente se sente segura. Normalmente a gente está em um ambiente mais escurinho, mais gostoso. E a gente consegue se entregar e viver essa experiência prazerosa. O parto, ele traz muito desse processo, porque também é uma experiência ligada à sexualidade. É através do sexo que esse bebê se formou. E o parto, ele também é um evento ligado à sexualidade, ou seja, é possível sentir prazer no momento do parto. Pois é. A gente pode chamar isso de orgasmic birth ou parto orgásmico. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas não é sobre um orgasmo sexual. Você não precisa estar tendo uma relação sexual no momento do parto para ter essa experiência. Na verdade, é um processo de êxtase, onde você consegue perceber as sensações do seu corpo, você consegue entender a intensidade das sensações do seu corpo através da entrega. Então, isso só vai acontecer, e isso daqui é um ponto muito importante. Isso só vai acontecer quando as outras 3 verdades que a gente falou aqui nesse vídeo forem trabalhadas. Tudo se resume a esse trabalho interno. E aí você entra na experiência de parto, você se entrega a essa experiência, você vive essa experiência, você não resiste a ela. E você consegue perceber prazer na dor. A sua sensação de dor vai ser totalmente diferente. E é aí que está o ponto-chave da experiência. E isso só é possível quando a mulher está preparada emocionalmente, quando você está conectada com o seu corpo e livre para vivenciar essa experiência como ela é. O segredo aqui não é fugir da dor, aliviar a dor, anestesiar a dor, mas sim mergulhar na experiência. E você pode acessar tudo isso durante a gravidez. A gestação é o momento ideal para você desbloquear o seu corpo, liberar as tensões, os bloqueios emocionais e se preparar internamente, emocionalmente, para o momento mais importante da sua vida, que é o seu parto. E se você quer viver tudo isso no seu parto com mais entrega, com prazer,
eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar para uma vivência online individual chamada O Despertar do Casulo. Estou oferecendo ela por um valor simbólico. É uma vivência de aproximadamente 2 horas, onde a gente vai se aprofundar nos aspectos que a gente trabalhou nesse vídeo, onde a gente vai mergulhar na sua história, na história do parto, para a gente entender as causas desses medos que ficam inconscientes dentro da gente, nos seus medos e também nas suas crenças. Além disso, na vivência, eu vou te guiar em uma meditação ativa muito especial para a gente começar a entender e a experienciar isso na prática, esse processo de liberação de bloqueios e também para fortalecer a conexão que você tem com o seu bebê. Esse é o primeiro passo para que você possa viver o parto como um rito de passagem e não apenas como um evento qualquer. No final da vivência, eu ainda te apresento o meu acompanhamento completo à gestação e ao parto, caso faça sentido para você. Se você quer saber mais, o link está aqui embaixo na descrição. As vagas são limitadas por agendamento. E agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 4 verdades mais te surpreendeu? Você já pensou na dor do parto como um convite para o autoconhecimento? E não esquece de curtir esse vídeo se ele fez sentido para você. Isso me ajuda a alcançar mais mulheres ao ouvir essa mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.